portuguesa de hoje de vocês. E surpresa, eu não estou sozinha. Hoje, para começar essas aulas, esse acolhimento, as nossas primeiras aulas do ano letivo, vamos ter a maravilhosa companhia dos professores André e Henrique, de língua inglesa e de história, respectivamente. Vamos lá dar um oizinho para eles? E aí, meninos, como é que vocês estão? Falem aí um pouquinho de vocês, as disciplinas. Então, vocês estão ouvindo a voz do professor André, de inglês, e esse ano vai ter muitos desafios, porque o pessoal do nono ano tem muito desafio para encarar, porque está vindo do oitavo ano, mas está indo para o primeiro ano, tá? Então, estamos num processo aí bastante de adaptação e de você começar com gás, aí, com planejamentos e com planos bem bacanas aí para vocês. Bom, eu sou o professor Henrique Nelson, né, professor de História, que nos acompanhava aí na Liga Recife, mas já conhece um pouco do nosso time, né, que tem trabalhado duro aí desde o ano passado aqui nesse cenário que ainda é muito difícil, né, e isso faz com que a gente, né, tenha que buscar vários caminhos para poder chegar até vocês, estudantes da Rede do Recife. Mas eu quero dizer que é uma satisfação muito grande, né, já estar falando com vocês aqui, a gente iniciando uma nova jornada, né, desse ano, nono ano, é um ano realmente muito desafiador, o professor André já falou um pouco, mas a gente espera que, né, através do nosso trabalho, do nosso empenho, a gente está junto aqui, a professora Camila, o professor André, e tantos outros professores e professoras, tanto da nossa escola, né, quanto da escola de vocês, presencial, enfim, a gente possa realmente, né, construir, aprender bastante, né, ensinar e aprender juntos. Então, isso que é realmente fundamental e o nosso papel, né? Então, trabalhando pela educação, a gente vai, né, se divertir, vamos interagir, enfim, da melhor forma possível enfim, os melhores desejos para esse ano 2022. Então, gente, hoje, para ter uma aula diferente, antes que a gente comece com aquele conteúdo, com gramática, com fatos históricos, com pronúncia em língua inglesa, a gente vai primeiro propor uma reflexão sobre a evolução dos meios digitais, sobre a evolução dos meios de comunicação e da tecnologia na nossa vida, né? A gente vai começar aqui. E, gente, o slide não tá... Pronto, a gente vai começar aqui, pronto, falando sobre um dos primeiros meios de comunicação, né? A carta. A carta cujo suporte, né? O suporte é o quê? É o meio em que a mensagem ela é configurada, em que a mensagem ela é materializada. Então, a gente está vendo aqui um papel de carta, mas antes da carta, a gente já tinha esse meio de comunicação em outros suportes, como, por exemplo, o papiro, que também é assim, tipo, é um meio, é um suporte para que a gente escreva, né, para que a gente escreva e se comunique. Só que, deixa eu já, né, me inserir aqui na conversa, né? Desde os povos antigos, né, a comunicação é uma coisa fundamental para a humanidade, né, e é dessa forma que a gente conseguiu chegar até aqui, né, claro. E a gente olha para as sociedades antigas, a gente, por exemplo, pode citar na Mesopotâmia, né, os sumérios começaram a fazer as tabuinhas de escrita cuneiforme, ou seja, era uma tabuleta de argila, né, onde eles já faziam, já gravavam informações, né, seja da colheita, seja do comércio, né? Então a gente já tem ali os primeiros registros e essas tabuinhas elas eram trocadas, elas eram lidas, né? A gente já destaca esse papel do escriba, né, o responsável tanto na Mesopotâmia quanto no Egito Antigo, por escrever, por ler, por contar, né? Então, de fato a gente tem aí a carta, mas assim, a gente pode pensar que antes mesmo de utilizar o papiro, utilizar o papel, né, nós já, né, lançávamos mão de tábuas de argila e de vários outros instrumentos para fazer com que a informação chegue. E temos até histórias que eram contadas, né? A epopeia de Gilgamesh, por exemplo, era uma das primeiras grandes histórias contadas pela humanidade. E está lá, né, gente? Então é isso.
acho que é um ponto para a gente começar a pensar. E principalmente o seguinte, essa reflexão que a gente traz para vocês inicialmente é sobre a evolução das tecnologias de comunicação, né? Estamos começando por carta, ou seja, uma coisa dos nossos tataravós, bisavós e tal, né? Então essa evolução vem acontecendo e estamos hoje exatamente nessa virada de tecnologia, é isso que a gente está mostrando agora, e para essa virada precisamos de novas habilidades e uma delas é exatamente essa, que é a língua inglesa, que é o que convém, ou seja, a comunicação começou aí por carta, ou seja, não tinha lá essa exigência todas, a gente vai perceber que essa exigência, conforme o tempo, vai aumentando, né? Lembrando também que o advento da carta, da comunicação também incentivou outras revoluções, como, por exemplo, as estradas. Roma precisava de longas estradas para que a comunicação fosse eficiente entre seus pontos de império, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho do telefone. Eu acho que vocês são muito novinhos para reconhecerem este equipamento como um telefone, visto que ele tem fio, né? Era o que a gente chamava de telefone fixo, que era o telefone da sua casa. Eu não sei quantos de vocês e quantos de nós ainda possuem telefone fixo. Na minha casa, eu não tenho mais. A gente acaba usando o celular para tudo, né? E aí, foi uma grande invenção de Graham Bell, eu não vou lembrar o ano especificamente, mas revolucionou a comunicação. Por quê? Porque agora a comunicação se dava imediatamente. Diferentemente da carta, que você tem um tempo entre escrever a carta, enviar e receber de volta, com o telefone a comunicação é praticamente imediata. Você pode estar do outro lado do mundo e ainda assim conseguir falar com a pessoa que você quer no mesmo instante, desde que ela atenda. O que é que vocês podem falar disso, meninos, além do que eu já tagarelei aqui? Que o pessoal tá na maior resenha aí com o imperador Dom Pedro, né? Sim. Porque recentemente até estava na novela, né? E o pessoal acompanhava e todo mundo me perguntava sobre as qualidades do Dom Pedro, né? Então, mas, enfim, né? Eu não vou, nas aulas de história a gente vai poder desdobrar isso. Mas o Dom Pedro, ele mandou trazer aqui as primeiras linhas de comunicação, né? Ainda muito antes do telefone ainda, né? Porque a gente fala do telefone, mas tinha um telégrafo antes, Sim. né? Que era uma coisa mais rudimentar, e as primeiras linhas de telégrafo da América do Sul, pelo menos, elas foram instaladas a mão do Dom Pedro II, né? E testadas aqui no Brasil, que é bem bacana, né? A gente poder pensar sobre isso. E aí, hoje a gente tem uma vivência diferente, né? Cada um, se deixar o telefone ou o aparelho celular em casa, a gente parece que deixou uma grande parte da vida da gente, né? Na verdade é bem isso, né? A gente deixa isso. Os registros nossos estão aqui no aparelho de telefone, né? Nesse período, o telefone só servia para se comunicar, tá? Esse aqui eu não sei se serve para se comunicar hoje em dia, falando pelo menos, né? Mas ele serve até para se comunicar, né, André? É isso aí. Essa evolução que a gente está percebendo, né, de sair do papel e caneta, né, é uma tecnologia bem rudimentar. Mas, na verdade, não é rudimentar papel e caneta porque precisa do sistema de correio. Já quando passa de carta para telefone, o salto tecnológico também é gigantesco, porque aí precisa de quê? Linhas de transmissão, todo aquele sistema de torres e etc, etc. É o telefone fixo, tá? E aí também vem demandas de comunicação, no sentido de que, como a comunicação antes era mais por carta, você precisava de conhecimento de quê? De gramática, ser alfabetizado e escrever. No caso da língua inglesa, era mais escrito, que você precisava dominar a escrita. Já quando veio o telefone, veio uma necessidade da habilidade da oralidade daquela língua. Ou seja, você agora podia se comunicar instantaneamente com pessoas de qualquer parte do mundo que também tivessem um telefone. Para isso, você precisava falar a língua internacional da comunicação, que é a língua inglesa, que também é o francês, aqui na América do Sul, o espanhol. Então, precisava agora ter uma atenção especial para as habilidades orais, de você chegar, se comunicar, entender e ser entendido. E a gente precisa pensar também o que o professor André levantou, que o telefone acaba deixando, às vezes, a comunicação um pouco mais acessível, visto que a gente aprende a falar, mas nem todo mundo aprende a escrever, né? E aí o letramento, é porque a gente tem que lembrar também que a escrita, ela é uma instituição, foi uma instituição de poder por muito tempo, e ainda hoje
É, né? Porque quem lê, quem escreve, acaba tendo mais poder e mais poder de decifrar conhecimento do que quem não tem, né? E esse telefone aqui com essa rodinha é da minha infância e eu achava divertidíssimo. De verdade. Uma instituição também que é bem parente dessa época é o orelhão, né? O telefone público, que foi algo que realmente ajudou bastante. Antes da gente poder portar os celulares, vocês já pensaram como é que a gente ligava para outra pessoa da rua? Por exemplo, meu carro quebrou, preciso ligar para o seguro. E agora? Um orelhão. Sempre foi assim, né? Sempre. Eu acho que a gente ainda consegue encontrar alguns orelhões pela cidade. Não sei. Vocês me contam depois nos comentários, tá certo? Aí, depois do telefone... Professora, também, eu vou acrescentar, mas é o seguinte, né? O professor André está ajeitando aqui o microfone, mas só dizer que... primeiro, eu não lembro desse aparelho de telefone de discar, não, viu? Eu não lembro, não. Meu tempo, não. Seu André, você lembra desse telefone de discar, professor André? Tu lembra? Eu não lembro desse negócio. O meu tempo já foi de telefone de celular e acabou, né? Então, mas eu queria só dizer uma coisa aqui, que a gente está falando sobre comunicação e a gente vê isso sob várias perspectivas, né? Mas uma questão interessante é como a tecnologia, ela muda também a forma como a gente se comunica, né? Então, a professora Camille falou uma coisa muito interessante. Antes, quando a troca de informação a longa distância, ela se dava através do escrito, da carta, não é? E o telefone, claro, quando ele chega, ele não vai estar para todo mundo, né? Era uma inovação que vai demorar muito para chegar à maioria das pessoas, né? Então, eu lembro que quando era criança, ter um telefone era quase um símbolo de status social, né? O sujeito mais rico tinha um telefone, os demais, no máximo... no máximo conseguia. Mas essa questão da oralidade, ela é importante, porque assim, até as pessoas que não eram alfabetizadas, infelizmente no passado, isso era a maioria da população brasileira, por exemplo, ela pôde se comunicar de uma outra forma com as pessoas que estavam à distância, né? E não precisavam recorrer a outras pessoas para escrever uma carta. Até tem um filme que se chama Central do Brasil, que é bem interessante, porque era uma mulher que ela trabalhava numa estação de trem no Rio de Janeiro, que é a Central do Brasil, e aí ela ela cobrava para escrever carta para as pessoas. Então era um período que as pessoas não eram alfabetizadas. Mesmo assim, isso expressa um pouco dessa necessidade da comunicação. E a tecnologia, ela leva a isso, né? A facilitar, a oportunizar e a diversificar as formas de comunicação, porque ainda hoje, infelizmente, ainda existem algumas pessoas que não dominam, né, a escrita e aí elas trabalham através dos áudios, do WhatsApp, né, enfim. Mas são formas, né, que a humanidade vai utilizando para se comunicar. Exatamente. E perceba os saltos, né? A gente estava com papel e caneta, basicão, né? E claro, por trás do sistema de correio. Depois passou para telefone fixo, ou seja, é uma revolução mágica. Você já pode falar, né, de ouvido para ouvido com outra pessoa, que já vem a questão da oralidade. E agora, os primeiros celulares, né? O primeiro celular, que também é um salto tecnológico do telefone fixo para o telefone móvel, que é o celular, gigante, porque o fato de você não usar mais linha, quer dizer que você vai passar para o outro patamar de tecnologia, vai exigir satélite, vai se exigir uma tecnologia bem maior, de fixo para não fixo, né? E também, essa evolução também destaca o quê? Na época de carta, a pior situação era você ser analfabeto. O professor Henrique falou, os analfabetos iam lá e pagavam para a pessoa escrever a carta. Então, a pior situação nessa época da leitura, né, da revolução da leitura, era você ser analfabeto. O segundo patamar, que foi o telefone fixo, a pior situação era o quê? Começou os analfabetos a evoluírem também e passou a ter agora o analfabeto que estudou e só fez escrever o nome, só estudou para escrever o nome, para não ter que colocar o dedão nos documentos. Então já é uma revolução também. A pessoa que era analfabeta, ela era obrigada, como não sabia assinar, a colocar o dedão no documento. Para essa pessoa não passar essa vergonha, muitos desses analfabetos, né, no mundo inteiro passaram a escrever pelo menos o nome, porque na hora do documento sabia escrever o nome. Então você é analfabeto, a pessoa ia e dizia, eu sei escrever meu nome. Então passava para ser semi-analfabeto. E agora, na época do celular, ou seja, na época dos nossos pais, vamos dizer assim,
evolução dessa pessoa que tinha pouco conhecimento, também houve um passo adiante. Ou seja, quem era semi-analfabeto, só sabia escrever o nome, passou a ir para outro patamar, que é o quê? A pessoa que estudou, mas na hora de fazer sua leitura das coisas e falar e tal, acabou no estudo dela não servindo bastante para comunicação. Ou seja, é um analfabeto funcional. Passou a ser outro patamar nessa época aí. O que o professor André falou, assim, não é piada, de que as linhas telefônicas, elas eram deixadas como herança, porque eram realmente bens, né? Assim como os primeiros celulares também. Eu lembro que, bom, meu pai comprou eu era bem criança, e ele andava com ele na cintura, como a gente chama, com antena. A gente não vai falar de smartphone ainda, a gente vai falar de um telefone celular, que seria um telefone sem fio, o que fez com que a gente pudesse portar meios de comunicação para onde a gente fosse. E aí é interessante pensar que o telefone celular, ele evoluiu muito em um curto espaço de tempo. A gente falou aqui da carta, do telefone e todas as coisas, que também levaram tempo para evoluir, mas a evolução do celular é realmente surpreendente. Porque se a gente pensar, eu tenho 31 agora. Meu pai deve ter comprado o primeiro celular dele, eu tinha uns 8 anos, 7, 8 anos ou mais. Então veja, em pouco menos de 30 anos a gente saiu de um celular que só ligava, no máximo, para um mini computador de bolso. Que a gente consegue fazer tudo, consegue estudar, consegue ler, consegue comprar coisas, consegue enviar mensagem, consegue enviar áudio, consegue acessar as redes sociais. Então, o celular meio que encarna esse principal marco de uma revolução tecnológica muito acelerada. E aí a gente pode se perguntar, né? O que é que essa evolução tão acelerada impacta na nossa sociedade? Nas gerações, né? A minha geração e a do professor Henrique e do professor André, que está aqui dizendo que nunca viu um telefone daquele jeito, mas é mentira. Não, eu já digo logo. Eu já vi, né? Eu acho que vocês também, assim como eu, já frequentaram algum museu, já foram para um lugar que as pessoas guardam as coisas, né? Mas eu sei que, professora Camille, quando vocês eram crianças, né? Não é o meu caso, eu gosto de assistir desenhos antigos, né? Mas assim, o desenho de vocês tinha um desenho que mostrava as famílias no futuro, né? E aí eles queriam falar com alguém, ele tocava no aparelho e projetava assim a imagem de pessoas. Era o Jetson, né? E aí, aquilo parecia ser, nossa, coisa futurista e tal. E a gente já vive um pouco disso, né? A gente está aqui e faz uma chamada de vídeo com alguém que está em qualquer outro lugar. Então, assim, de fato, a gente está falando muito da palavra evolução, né? Só que alguém de história sempre está querendo problematizar as coisas, né? A ideia da evolução, sim, é uma evolução técnica e realmente muito importante, né? E em termos de tecnologia, ela vai ampliar, né, a possibilidade de estar falando com a pessoa em qualquer lugar do mundo e ver a pessoa enquanto eu estou falando. Isso é fantástico. Ao mesmo tempo, essa questão da evolução, ela fica no campo técnico, porque a gente tem aqui no Brasil, a gente acabou de falar, essa questão de que ao mesmo tempo que há esse aparelho de tecnologia, muitas pessoas que não têm acesso à educação, que as pessoas que têm muito precariamente o acesso ao uso dessa tecnologia. E aí, nesse sentido, a gente não pode pensar só em evolução, né? A gente vai pensar que existe um avanço técnico, ao mesmo tempo que há um problema social ainda, e a gente meio que convive bastante com isso. Mas o que eu acho interessante, eu estou com 2 pessoas de linguagem aqui, é como esse tipo de tecnologia, de fato, ela influenciou decisivamente a comunicação, a forma como a gente trata um ao outro, a gente se relaciona, né? Então, essa tecnologia, ela mudou até a forma como as pessoas namoram, né? Então, de fato, a gente tem aí uma grande mudança na forma como a gente olha para o mundo, e já diziam que o mundo ele é construído através da comunicação, né? Então, a gente constrói o mundo de forma diferente, se vê de forma diferente, também nesse sentido. Lembra que estamos falando aí do celular antigo, né? Ou seja, 1G, 2G, né? Agora vamos adiante aí com essa evolução. Antes da gente falar do smartphone em si, é isso que o professor Henrique falou, é interessante. A gente apreende o mundo através da linguagem. A gente só consegue construir um pensamento através da linguagem, através do que a gente consegue nomear do mundo. Joia? Joia. Mas vocês já pensaram em como o celular e as redes sociais e a internet e o smartphone
influenciaram na própria linguagem. A gente vai ter um português agora, coloquial, que ele é muito mais sintético. Então, ele é repleto de quê? De reduções, de siglas. Por quê? Porque é um meio de comunicação que exige uma rapidez, que exige uma ligeireza. E aí os falantes, os que se comunicam, a gente acabou que adaptando a linguagem. Então, o você, ele vai virar um VC, o beleza vai ser um BLZ, e claro que essas siglas, essas diminuições de palavra, elas vão variar de acordo com a geração. A geração de vocês, ela usa todo um campo de gíria que talvez a minha geração usasse de um jeito diferente, ou usasse outras opções. Isso por quê? Porque quando a gente vai teclar, quando a gente vai usar o texto, a mensagem de texto, não sei se vocês já mandaram SMS, mas o SMS, ele tem, né, limite de caractere. Então, diferentemente do WhatsApp, que você pode escrever um texto gigante, mesmo que vocês não façam, o SMS, ele tinha essa limitação. E aí você acaba adaptando a linguagem para que ela seja mais rapidamente compreendida, usando o menor número possível de caracteres. Aqui a gente já vê uma imagem de quê? De um smartphone que eu conheço, que vocês conhecem, que vocês usam no dia a dia, que eu uso no dia a dia. E aqui é como se a gente tivesse o conhecimento do mundo na palma da mão. Né? A gente pode acessar infinitas coisas, infinitas notícias, infinitas. Isso às vezes causa uma sobrecarga. E aí vocês podem ficar na dúvida de o que é verdade, o que não é verdade. A verdade aqui em tudo que eu estou lendo e as fake news. Né? A gente vê essa revolução da internet móvel e dos smartphones e das redes sociais. A gente consegue ver um impacto social profundo. Porque agora, às vezes, assuntos e opiniões que eram debatidos entre amigos ou entre familiares são debatidos mundialmente ao mesmo tempo. E aí você tem um excesso até de opiniões e de verdades, de mentiras, que exige de nós um senso crítico, um crivo para que a gente consiga consumir essa infinidade de informação de maneira crítica. E eu acredito que essa também é uma das nossas funções enquanto professores, principalmente enquanto professores de uma escola digital. É tentar construir com vocês um senso crítico, para que vocês consigam separar o joio do trigo, digamos assim, dessa enxurrada de informação que a gente tem na palma da mão. Pois é, lembrando que estamos aí, novamente, em um outro salto tecnológico. O celular antigo era apenas internetzinha básica de escada, de 1G, 2G. Agora o celular, ele passou a ser smartphone. O que é um smartphone? É um celular com internet 3G, 4G. Ou seja, agora estamos diante de uma comunicação multimodal, ou seja, temos ali envolvendo não somente o celular, que poucas pessoas agora ligam de fato com o celular, agora ele trabalha com audiovisual e com essa interação rápida e de várias modalidades, né? Então essas várias modalidades exigem várias outras, vamos dizer assim, habilidades também. Então no caso de língua portuguesa e língua inglesa, de comunicação, o que era analfabeto na época da carta, depois passou a ter também uma evolução esse analfabeto para um semi-analfabeto, que escreve o nomezinho. Depois, na época do celular, um outro patamar que temos de problemas de pessoas limitadas de estilo de educação seria o analfabeto funcional, aquele que escreve, lê, mas o que ele escreve, o que ele lê não funciona bem, né? O funcional. Nesse novo patamar de smartphone, que é o celular, com alta tecnologia, com acesso rápido à internet de 4G, qual é a pior situação de um comunicador, de uma pessoa que está interagindo no mundo? É o monolinguista. O que é o monolinguista? É a pessoa que só fala uma língua. Se você só fala uma língua, o seu acesso à internet que você acha que está arrasando no acesso na internet é somente na sua língua. Então você faz pesquisas na internet, achando que é tudo a internet, e isso você está fazendo em sua língua. Se você faz essa mesma pesquisa
em outra língua, principalmente inglês, espanhol, francês, você vai para outro patamar de usuário da internet. Outro, completamente outro. Eu fiz uma pesquisa uma vez, por exemplo, como fazer aqueles balõezinhos fininhos, né, para festa, para fazer a festa para meu filho. Eu não encontrei em língua portuguesa, eu encontrei em espanhol, encontrei em inglês. Então, hoje em dia o pessoal está usando como fonte de busca, não somente o Google, como também o YouTube. Então perceba que a busca não é somente por escrito, né, pelo o Google, agora também é pelo YouTube. Você vê tutoriais no YouTube. Isso significa o quê? Significa que você está não somente escrevendo, como você está vendo e ouvindo. Então, o patamar de exigência de uma pessoa que está interagindo com o mundo passou para outro patamar. Você precisa cada vez mais dominar uma outra língua, principalmente uma língua da comunicação. No caso, a gente puxa aqui para a língua inglesa, né? Mas claro, também a língua de comunicação mundial, o espanhol e o francês também, inclusive até o mandarim também. Tá vendo aí, o professor André já está chamando a atenção de vocês para acompanhar as aulas de inglês, tá certo? Professor André, ao longo do ano, né, que realmente... E a gente tem toda uma comunidade, né, que os jogos, né, eu só gosto muito de videogame, por exemplo, sabe que a utilização dos jogos, né, a língua inglesa é fundamental para a gente poder realizar, enfim, as ações lá do jogo. Eu vou comentar uma questão que a professora Camila colocou antes, que se refere justamente à forma como a gente vai modelando, né, a nossa linguagem em relação a essa tecnologia. E assim, eu lembro que há tempos atrás, as pessoas para se comunicar quando utilizavam as cartas, imagina que uma carta você escreve e aí passa algumas semanas para chegar no destinatário, né, e a pessoa vai lá, lê a carta e responde para você. Imagina se você esperasse semanas e a resposta fosse BLZ, né? Então, aí você diz, que coisa horrível, né? Eu esperei tanto tempo e uma resposta na carta era muito afetuosa, né? Você se lançava nela, né? As pessoas escreviam com emoção, textos longos. Você esperava muito por uma carta, então você esperava muita coisa. Hoje a gente tem uma comunicação muito direta, né? E ela é objetiva, ela é imediata, então as pessoas abreviam, tentam torná-la muito rápido. Então, vejam como a linguagem ela acaba acompanhando um pouco dessa necessidade da velocidade e às vezes nos coloca também diante de alguns vícios, né? Aí nesse caso eu fico um pouco preocupado, professora Camille. A senhora, professora de linguagem, ela também deve ficar, né? A senhorita, a professora Camille, você, professora Camille, deve ficar um pouco, pelo menos eu fico preocupado porque assim, obviamente há uma necessidade de um aplicativo de comunicação imediata, às vezes abreviado, mas quando as pessoas começam só a utilizar aquilo, né, eu fico muito preocupado. Eu lembro que uma vez eu pedi para os estudantes escreverem uma carta com uma resposta de uma atividade. E muita gente ficou travado, porque não sabia. Parece que se comunica hoje através de emoji, de abreviatura, de mensagens muito curtas. Eu disse assim, você se lançar, escrever um texto. Então, eu já deixo aí esse desafio para vocês, né? Tem que fazer uma carta, escrever um texto afetuoso para alguém que vocês gostam. Né? Acho que também entender que, embora nós temos essas tecnologias que muitas vezes exigem uma comunicação mais rápida, a gente poder também treinar outras formas de se comunicar, voltar a carta. Vocês vão ver que a carta é o mais barato também, né? Coisa só do passado e acabou. Né? Então, eu acho que essa reflexão inicial sobre comunicação, que perpassa os diversos campos, né, de conhecimento, ela é, na verdade, uma forma da gente poder pensar como nos colocamos no mundo e o que é que a gente pode, né, mudar e o que é que a gente pode também resgatar do passado, de outros usos, né, porque a gente não pode perder essa capacidade nossa de se comunicar de forma mais efetiva, mais completa com os outros, né? Exatamente. Lembrando que estamos passando agora de 4G para 5G. Vem a internet 5G. Ou seja, vai vir um outro salto de tecnologia. Só que nesses saltos de tecnologia, o que é importante também destacar é que a tecnologia atual, que é a tecnologia que vai pegar os seus dados pessoais, vai colocar você numa bolha. Perceba que você que gosta disso, daquilo, de X, Y, Z, você só recebe informações nas suas redes sociais de X, Y e Z. Ou seja, a própria rede social quer otimizar a venda dos seus produtos, da rede social não, a internet em si, né? E aí chega ao ponto de deixar você numa bolha. Como está vindo aí um outro patamar de tecnologia, você tem que ser o ator de sua história. Você não pode ser dominado por essa tecnologia. Você tem que sair de sua bolha. Como o professor Henrique está dizendo, é interessante você
não somente ficar limitado à comunicação que temos hoje atual, que coisa rápida, você ler livro, você ouvir rádio, você curtir todos os gêneros textuais que a professora Camille encara nas aulas, né? De carta, de revista, etc, etc, porque a comunicação é tudo, não é somente a comunicação imediata que estamos encarando hoje em dia. Então, vem aí 5G, você tem que também ser um estudante 5G também. Só quer dizer que eu pago pela internet 4G e eu recebo meio G de vez em quando. 1, 2G, quem sabe, né? Então, vamos ver se por 5G a gente começa a receber o 3, né? Ó, tô reclamando pro pessoal das operadoras aí, vamos melhorar o serviço aí. Usar a televisão também para isso. Vamos junto. Ô, gente, sobre essa preocupação que o professor Henrique, né, levantou, é importante dizer que nós, professores de língua portuguesa, em sua maioria, a gente luta pelo quê? Pelo uso da língua, o uso múltiplo da língua, porque a gente vai ter diversas variações linguísticas. E a gente deve pensar na linguagem como uma roupa. Então, se eu vou mandar mensagem para minha mãe, para o meu marido, eu posso usar uma roupa informal, digamos assim. Uma linguagem afetuosa, estou falando num grupo de amigos. Mas se eu preciso escrever uma produção textual, uma carta sobre você, para que você se candidate a algum estágio, é importante que a gente encare essa linguagem como um elemento essencial daquele gênero. E aí a gente precisa fazer o quê? O melhor uso possível dentro dos nossos conhecimentos. E aqui a minha função esse ano vai ser justamente essa, né? Ajudar vocês a transitarem bem entre as diversas variações linguísticas. É necessário que você conheça as regras da gramática e mesmo assim você decida, e tudo bem se você decidir ignorá-las em um ambiente formal. Mas a gente não pode esquecer que linguagem ainda é poder, né? Então é importante que vocês pensem nisso. E para a gente ter esse momentinho assim divertido, de acolhimento, de começo de aula, vamos hoje propor um jogo que, na verdade, vai ser um jogo de tabuleiro. Eu serei a moderadora. Os professores estão aqui animadíssimos para pagar esses micos aqui e responder as perguntas. Então, como é que vai ser? Eu tenho um rolador de dado aqui no celular, mais um ponto para a tecnologia, não é mesmo, pessoal? E aqui, cada casa vai ter uma pergunta sobre a nossa escola, sobre nós, sobre a equipe maravilhosa que faz esse projeto incrível. E aí, a ideia é que vocês vão conhecendo um pouquinho mais da gente, tá certo? Então, quem vai começar? André ou Henrique? Pela ordem alfabética. Pela ordem alfabética. Vamos lá, professor André. Eu vou, olha, vou aqui, ó, cheque aqui, o dado está zerado. E eu vou... Deu 1. Então, não trouxe um bonequinho, mas dá pra gente marcar assim, ó. Então, aqui, o 1, a pergunta número 1, qual é, professor? O que é a EMAD? Vamos lá. A EMAD é a Escola Municipal para Aulas Digitais, que na verdade não é somente digital, é híbrido também. Então, a gente está aqui interagindo com vocês, estamos ao vivo pelo aplicativo, né? De manhã ao vivo, de tarde, reprise. Então, tem muito um do outro, não é somente a gente, não é somente digital, é híbrido também. Então, somos uma escola preparada para poder a gente ter esse ferramenta a mais de comunicação, de aula, de estudo, para compensar também o prejuízo que a pandemia trouxe para nossas vidas. Que maravilha, professor André. E completando a sua fala, a gente pode dizer o quê? Lembrá-los que o quê? As nossas aulas, elas ficam disponíveis onde? No YouTube, no aplicativo Educa Recife e todos os dias na TV. Então, a ideia de ser uma escola digital é essa, é a nossa presença, né, de aula, nosso trabalho aqui disponível nas mais diversas plataformas para ajudar vocês nesse momento não é tão difícil. Falar um pouco mais adiante sobre isso. Fale não, professor Henrique, fale aí. É justamente que a EMAD, ela caminha junto à sua escola, né? A sua escola, né, do seu bairro. Que você, enfim, a escola que você já frequenta há tanto tempo, que está chegando neste ano, né? É uma escola, a nossa EMAD é uma escola diferente, vocês acompanham aqui através da televisão, dos aplicativos do YouTube, mas nós professoras da EMAD estamos trabalhando junto, né, aos seus professores e professoras também, e nesse trabalho em conjunto, né, que é importante dizer,
A gente está tentando promover essa educação, melhorar essa educação na cidade do Recife, tentar, como o professor André falou, né, reaver muitas das questões que a gente acabou deixando de estudar por conta desse cenário da pandemia, poder chegar até vocês. Muita gente não teve condições de acompanhar as aulas por falta da internet ou de um aparelho em casa. E aí, chegando através da TV, também a gente pôde, de fato, chegar à casa de vocês, né? Poder alcançar os nossos estudantes. Então, é muito importante essa proposta da EMAD como um trabalho que vem a contribuir, a somar na rede, né? Então, daí a EMAD que se apresenta para vocês já desde a metade do ano passado. Maravilha, agora é sua vez. Vou aqui apertar o dado. 6. Olha Alguém aí, está com rapaz. mais sorte. Eu Vamos acho. lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Às vezes dá errado. Pega o busão voltando. Então aqui o professor Henrique vai nos deleitar com um alongamento de braço. Maravilhoso. 20 segundinhos para cada lado. Como é que é? Cadê o professor de educação física? Ele não tem esse negócio aqui. Aí ele não está aqui, mas eu creio Vamos que seja lá, mais ou menos conta aí, assim, 20 segundinhos, exatamente. Fazendo assim. Vou aqui fazer tudo aqui, ó. também para ser Não, solidária. né? Professor Helena, aí um abraço pro professor Revo, professor, né, o nosso parceiro, acho que é talvez assim. Pode Professor de se história, alongue, aproveite. Né? Vocês também aí de Eu me casa, lembro se do meu quiserem tempo de levantar, jogador de vôlei, né, então... se quiserem levantar um pouco para se esticar um Pois pouquinho, é bom. Dá uma espreguiçada, né? Isso aí, vai nessa manhã, né, Então, professor? eita. Aí, ela vai, ó, eu não confio no professor André fazendo as coisas não, certo? Aí, olha, Ó, pronto, fizemos toda uma série de alongamentos. Vamos lá, professor André, o seu dado. O seu dado deu 4. E aí a gente vai ver 1, 2, 3, 4 e voltamos para a mesma casa. Vou ser legal e vamos rodar o dado de novo, tá certo? 5. Vai dando na mesma casa. Mais uma vez. 3. Então aqui vai 1, 2, 3. É isso, André. Todos os caminhos levaram você para o alongamento. Vamos lá. faz um de perna agora, pronto. Pronto, mas é porque tem aqui também algum de perna. A gente vai fazer um alongamento de braço diferente do que o professor Henrique fez, tá? No caso, como eu fiz teatro na minha cidade lá, deixa eu ver se estou bem enquadrado aqui. Estou. Tá ótimo. Então, ó, você pode alongar também assim, ó. Você pode, aqui, ó, tá vendo? Soltar aqui os dedos, certo? Soltando os dedos, você também está aquecendo todo o braço aqui. Juntou os dedos, cruzou aqui, ó, colocou para frente. Chegou para frente, ó. Ó, vocês podem fazer aí também em casa, tá? Aproveite e alonga os ombros e as costas também. Certo? Maravilha. Então, professor Henrique, agora é sua vez. 6. 6 é seu número, aparentemente. Então, a gente estava aqui. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avance uma casa, fale um trava-língua. O Rio Capibaribe, olha, corta aqui para mim, veja só. O Rio Capibaribe está descapibarizado. E quem descapibarizou foi o descapibarizador, gostei. Palmas para o professor Henrique, porque arrasou. Vamos lá, professor André. O seu dado deu 1. Então, vamos aqui para uma perguntinha. Bom. Que é, como funciona a EMAD? Então, temos a equipe de professores, a equipe de técnicos, a equipe de coordenação, direção e gerência. Então, a equipe é grande, porque a demanda do nosso trabalho é grande também, certo? Então, nós temos a trilha que foi elaborada para a pandemia, que ela é uma base para a gente, porém, antes dela tem a política de ensino da rede. Então, em cima desses dois documentos, né, e em cima das demandas de sala de aula, nós, professores, temos a missão de elaborar a aula para as aulas que vão ser exibidas pela o ao vivo de manhã e pela reprise à tarde, né? Que é o mesmo, o ao vivo de manhã e reprisado à tarde. Então, essa elaboração passa por temas transversais, passa pela atualidade, passa pelas demandas de sala de aula dos professores, dos alunos. Por quê? Porque somos híbrido, ou seja, precisamos do outro para criar para o outro, certo? Eu acho que já ficou de muito. Já ficou de Acho que a gente tá pode ótimo. acrescentar aqui também, o pessoal que acompanhou as aulas do ano passado pode ver que nós também saímos aqui do estúdio,
fazemos gravações externas, né? Então, quem olhar as aulas de história, por exemplo, do ano passado, vê que a gente visitou museu, o professor Luciano, alguns museus, alguns monumentos, espaços da cidade. Os outros componentes curriculares também fizeram isso, né? Então, a gente conhece também, trabalha através do estudo dos espaços, a gente tenta inovar, né? Usar os recursos que nós temos sempre, né, a favor das nossas aulas de uma forma diferente também de poder ensinar e aprender, né? Então, é isso aí, a gente vai super animado para poder fazer tudo isso ao longo deste ano. Isso. E além de tudo, importante dizer que as aulas passam pelo processo de planejamento, de revisão, para ver se está conversando com a matriz curricular e a política da rede, elaboração de material digital ou de material, digamos assim, né? Para que a gente tente trazer para vocês a melhor aula possível, tá certo? E vamos lá para a vez do professor Henrique, que está no Trava-Língua. Mostra esse dado aí que eu tô achando muito suspeito. Ah, pronto, agora vai ter que ser uma... Ó, aqui, ó. As câmeras, lá. A câmera não vai pegar. Mas deu 3 aqui, ó, 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Quase que era prancha alta, viu? É para descer aí ou é para continuar por ali? Não, aqui. Daqui a pouco tu chega no final. Peguei a escada, ó. Foi. Ou você pode vir pra cá também, é sua escolha. Não sei, acho que é por aí. São 3. Então vamos embora. Pronto. Vamos aqui que fica mais longo. 1, 2, 3. Pronto. Também é pergunta. Então a pergunta aqui é: como as alunas e alunos podem interagir com as aulas? Eita! Quem foi nosso aluno já sabe. Quem é nosso aluno pela primeira vez vai descobrir. Bom, gente, olha, nós temos o aplicativo do Educa Recife. O aplicativo do Educa Recife é o maior barato. Vocês podem baixar, tá certo? Na sua loja de aplicativos, seja do... tá aí já na tela, já né? tá aqui na tela, seja aí um desenhinho. do Play Store, do Apple Store, enfim. Acho que esse é o nome. A gente, ao longo das nossas aulas, a gente sempre mostra um QR Code, não sei se a gente consegue colocar agora, um QR Code que vocês já são direcionados para baixar o aplicativo. Uma vez que vocês baixarem o aplicativo do Educa Recife, o QR Code na tela. Então vocês podem aí marcar fazer a leitura aí do QR Code, vocês são direcionados para a loja de aplicativo, ou então em outro momento vocês podem colocar lá Educa Recife, do jeito que está aí, ó, na tela para vocês, né? E aí vocês baixam o aplicativo, e uma vez que vocês baixam, vocês vão colocar ali a orientação da escola, né, os dados de vocês podem pedir aí para os seus coordenadores, professores, diretores da escola de vocês, né, para passar a informação direitinho. E aí, vocês não precisam gastar dados do telefone, nem precisa ter internet Wi-Fi, porque já tem internet financiada, né, justamente pelo Recife, tá certo? E aí, vocês podem acompanhar a aula pelo aplicativo ou pela TV, e durante a aula vocês podem falar com o professor ou a professora que estiver lá na hora, né? Então, estou aqui com a minha aula, eu com o professor André, então vocês têm uma dúvida? Faz uma pergunta para o professor, para a professora. Vocês têm algum comentário para fazer a aula? Vocês podem digitar lá e a gente fala aqui, ó. Né? Quem acompanha as aulas do ano passado sabe, né? A gente sempre faz questão de mandar um abraço aí para quem está acompanhando as aulas, fala o nome aqui, né? As atividades que a gente vai pedir ao longo do ano também, a gente vai tentar mostrar aqui as atividades para que todo mundo veja, né? Então vocês, de algum modo, estão aqui conosco também, então é muito importante. Então, baixa o aplicativo do Educa Recife, tá certo? E vocês vão poder conversar conosco aqui ao vivo. É isso aí. É isso aqui. Aqui na tela a gente pode ver um diálogo real da professora Briane de matemática com uma aluna. E aí, tirando a dúvida, essa parte do chat, ela é essencial, gente. Por quê? Porque é através do chat que nós, professores, vamos conseguir moderar a nossa aula. Então, digamos que eu tenha trazido uma aula sobre hífen. E vocês não entenderam alguma regra. E aí vocês podem jogar no chat e eu posso descobrir uma outra forma de explicar. Então, é bom pra gente, é bom pra vocês. Porque eu acho que faz uma falta, né, esse diálogo. Então, professor André, agora é sua vez. Reze. E eu esqueci onde é que você está. O último mico que eu paguei foi
O alongamento. O alongamento, né? Olha Eu tô mais só. perto de ganhar. 6. Finalmente. Tá vendo Tá você? vendo como você bota real? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E Fale agora? um trava-língua. Nossa, Trava-língua. Tá. O original não se desoriginalizará. Arrasou. E aí, consegue? Tá bom? Consegue Eu repetir? não vou nem tentar, porque eu tenho um problema com R logo. E o pessoal daí de casa, quem já Você já- tivesse com o aplicativo, já mandavam aqui pra gente. Aqui, pra um desafiar. trava-língua. A importância do aplicativo aí, tá vendo? Vamos lá, professor Henrique. Foi 1. Eu não lembro, tava aqui, não foi? Eita, foi. Corrida estacionária. Como é que faz esse bagulho Então, aqui, 20 assim, segundinhos tipo assim, de né? Você vai corridinha tá no aqui. lugar. Eu vou colocar, Ah, calma. não é assim, é? Vou colocar o tempo e é no lugar. Bora, ímpeto, força. Tô aqui também. Bora. Aqui na Ei. corrida de... corrida de Só 20 inverno, né? segundinhos, tá na tela. Se vocês puderem fazer Pessoal em também. janeiro aí, que ficou só de boa comendo aí nas férias, né? Já Não começa vou aqui. nem me Eu acho que o professor de incriminar. educação física querendo botar a gente pra se Pronto, professor, muito bom. E agora, professor Henrique. Eita. Sou André. Professor André. Ó, como podemos acessar o app? Gente, senti falta agora do... Calma, pronto. Vamos lá. Professor André. 2. Então, você estava aqui, não foi? Ele tava no trava-língua. Um trava-língua. Então, 1, 2. Ou melhor, 1, 2. Agachamento. 20 segundinhos também. Esse agachamento é só agachar mesmo ou eu tenho que ficar travado? Você que sabe, eu acho agachar dinâmico mais fácil. O agachamento isométrico eu acho mais difícil. O pessoal em casa vai acompanhando aí, vai fazendo aí. Vai Vê fazendo. o tempo aí, já vai 4 segundos, 3, 2, 1. Pra mim, esses 20 segundos deu umas meia hora. Rapaz, isso aí que a gente ia voltar. Ah, professor, você vai voltar aí para dar aula. Eu não sabia que tinha que fazer exercícios físicos Ficar também. fitness. É ficar fitness. né? Ó, professor Henrique, Melhorar vamos a lá. alimentação, melhorar tudo. 6 novamente. Não, 4. Vamos lá, 4. 1, 2, 3, 4. E a pergunta é, como podemos acessar o app? E aqui a gente já tem uma imagenzinha também, que você já falou, né? Como a gente pode acessar o app. Dei a informação completa aí Foi pro pessoal, né? completíssimo. Já respondi, já. Mas Pode até- só para reforçar, gente, é tão importante, como a gente já falou aqui. Para que as aulas, de fato, né, elas ocorram da forma que a gente tinha pensado, para a grandeza da IMAD, é importante que vocês baixem o aplicativo e a gente possa conversar, né? Eu, como professor, né, e tenho certeza que vocês também, a gente sente falta, né? A gente está aqui com câmera, a gente está olhando para estudantes diretamente, tem câmera, mas eu quero ver que, né, vocês estão aí nos acompanhando nas aulas, então mesmo que você diga só, oi, eu sou fulaninho de tal, da Escola Octávio de Meiralins, né? Abraço pro pessoal da minha antiga Escola Octávio de Meiralins, lá no Alto Nossa Senhora de Fátima. E aí eu dizer, olha, estou aqui acompanhando, professor, eu já fico muito feliz, né? E quando vem as perguntas, os comentários das aulas, né, realmente a gente passa a interagir. Eu sei que vocês estão entendendo, eu sei o que vocês não estão entendendo para a gente poder melhorar. Então é isso, gente. Então, entre na loja de aplicativo, bota lá Educa Recife, baixa o aplicativo e aí vocês peguem as orientações na escola de como vocês podem entrar. Mas a princípio é basicamente, né, a sua matrícula e a data de nascimento, né? Aí vocês podem entrar no aplicativo. É só conversar com o diretor ou a diretora da escola de vocês que eles vão dar a informação direitinho como vocês, quais os dados que vocês lançam. É importante que vocês baixem. Lembrando que vocês, embora matriculados, ainda não estão enturmados. E esse acesso vai ser liberado quando todas as turmas forem definidas, tá certo? Mas não tem problema. Vamos continuando. Agora, o professor André. E o dado vai dar quanto? Quanto será? 6. Boa. Olha lá, Ele está no agachamento. no agachamento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês estão agora no mesmo lugar. Então é a mesma pergunta. Não. Como encontrar as aulas no YouTube, professor André? Temos aqui um tutorialzinho, imagens, tá? Para vocês visualizarem como você. Vou narrando essas imagens. Mas aí, gente, ó, lá no YouTube, super fácil, você coloca Educa Recife tudo junto, vai abrir Educa Recife e Pelo Educa Recife, pelo canal do Educa Recife, você pode ver as modalidades, né? Educação infantil,
ensino, Os anos iniciais, iniciais. anos finais, EJA, travessia, todas as modalidades. Entrando em uma modalidade dessa, você vai ter as disciplinas e aí você pode acompanhar a disciplina que você quiser. A dica que eu dou é que você não veja somente as aulas, por exemplo, de inglês do 9º ano. Não, você pode ver a aula de inglês do 8º, do 7º, porque tudo vai somar para as suas habilidades, né, para o seu conhecimento. E o YouTube é muito bom, porque você, além de assistir a hora que quiser, pausar, etc., você pode fazer print da tela para fazer as atividades. Você pode responder a atividade, de repente, pelo comentário, se você quiser, deixar lá crítica. Então, o comentário também é usual, tá? A gente também usa o comentário aqui nas nossas aulas. Isso, lembrando que vocês também podem elogiar seus belíssimos professores nos comentários, certo, gente? O YouTube também é muito E bacana. deixar dúvidas, não esqueçam, perdão. O YouTube é muito bacana porque, assim, às vezes a gente não consegue acompanhar a aula na TV, né, e deu algum problema. Eu tive que ir ao médico e tal, eu perdi a reprise, né, então eu vou lá no YouTube e posso acompanhar em outro momento. Assim também como a gente assiste a aula, acompanha a aula, e às vezes você quer rever algum ponto da aula, né, o professor André falou, né, não deu tempo de eu quero copiar aquela atividade, né, eu quero fazer então você vai lá, pausa e anota, né, e pensa um pouco, repete a explicação do professor, da professora, então a coisa acaba funcionando, né, então gente, vamos lá, explorem, né, a EMAD está em tudo quanto é lugar, está na TV, está no aplicativo, está no YouTube, né, a gente está se esforçando ao máximo para que as nossas aulas cheguem até você, tá certo? Então, aproveita inclusive para que vocês que estão nos acompanhando, falem com os colegas de vocês, né, de turma, de escola, né, e mostre para eles também ó, o aplicativo, o YouTube, a TV, para que a gente possa realmente alcançar todo mundo e trabalhar junto. Isso, gente. A ideia é estar na maior quantidade de plataformas possível para que vocês consigam acessar nossas aulas. E lembrando que elas podem também ajudar seus colegas, mesmo que não sejam da rede. Vocês podem ver as aulas de vários anos diferentes. Pode ser que um tema que vocês busquem, ele não seja do 9º ano, mas essa aula foi dada no 7º, essa aula foi dada no 8º, então vocês podem ir lá, tá certo? Voltando aqui para o jogo, Está empatado. que está empatadíssimo. Olha, eu tô dizendo que eu tô morrendo de medo que caia aí nessa flexão aí. Quem é agora? Sou eu. Sim. Henrique tirou 5, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Foi muito bem, muito Passei bem. um pouco aí. Né? E a pergunta é, onde e como acompanhar as aulas ao vivo? E a gente já tem aqui, ó, os canais com os horários. E eu acho que a pergunta é quase que autoexplicativa, né? Eu vou me meter aqui e vou responder essa aqui. Ó, porque a gente tem o quê? Os anos e a gente tem os horários. Então, ó, no canal 22.4, vocês terão as aulas do 6º, 7º e 8º ano. O 7º ano, que é de 7h30 às 8h30, 2 aulas por dia, tá? Do 7º ano, de 8h30 às 9h30, o 8º ano, 9h30 às 10h30. O 9º ano, por outro lado, é no canal 22.1, que vai, né, ao ar de 8h30 às 9h30, tá certo? Então, ó, printem isso aqui, tirem uma fotinho, anotem, para que vocês não percam nossas aulas maravilhosas, tá certo? Eu ainda fui legal e respondi, veja só. Vamos lá. Tem para mais uma pergunta, né? Mais uma pergunta, estamos acabando aqui, o professor Henrique está aqui. E o professor André, acho que vamos fazer a última pergunta, né? Simbora. Vamos lá. 2. O Henrique ganhou, miserável. 1, 2. Quais são os componentes curriculares? Eu vou aqui passar e você vai narrando Então, os componentes curriculares. Os componentes curriculares seguem nosso currículo da rede, né, que já vem seguindo a normativa federal. Então, língua portuguesa, língua inglesa, né? Língua portuguesa temos a professora Adriana e a professora Camille Borba. E professora Inglês, estamos juntos, sou eu, professor Vamos André aqui Italiano. colocando, Isso aí, eu vou trouxe, passando veio, aqui, apareceu ó. na foto já com essa camisa Língua feia, portuguesa, língua inglesa e língua portuguesa também. Aí a gente tem o que mais? Professora Maria Carolina ali de Ciências, Cláudia Albuquerque também de Ciências. Aí vem o professor Rostinho lindo. Soares de Geografia. Temos aí o professor aqui, que está aqui do meu lado, o professor Henrique Nelson, de História e ILT. ILT, professor. E Introdução às Leis Trabalhistas. Sim, o professor Helena Importantíssimo. fez esse jogo aí tão covarde de exercício aqui, se quebrar todo aqui, Educação Física. E Isabel Borges também de Ciências.
Temos mais gente aí, artes com Dinho, Luciano Vasconcelos, também de História e ILT, e Pedro Vitor de Matemática. Além de artes com Vilma Campos e Viviane Santos, nossa Vivi, língua portuguesa. Esse é o time todinho aí, ó. Então, é esse time que faz, que se esforça aqui todos os dias para trazer as aulas para vocês. E nossa aula de hoje está no finalzinho. Então, na verdade, eu vou pular para que a gente possa falar um pouquinho sobre a nossa disciplina, bem rapidinho. O meu plano, né, esse ano, na verdade, é tentar estimulá-los o quê? Através dos gêneros textuais, estimulá-los a leitura, a escrita. E a gente não pode esquecer que a gente se comunica em língua portuguesa. Então, é uma disciplina essencial e eu queria convidá-los a fazer esse esforço, né? Esse esforço didático, esse esforço de aprendizado, de realmente abrir a cabeça e deixar que a gente, de língua portuguesa, possa ajudá-los a aprender sobre linguagem, aprender a ler, aprender a escrever direitinho, interpretar as mensagens do mundo, tá certo? Nossas aulas não vão ser só sobre gramática, nem só sobre gêneros textuais, vai ser também sobre o mundo. Vou passar aqui para os meninos rapidinho. Olha, gente, e eu, né, sou professor de História, amanhã a gente já vai estar aqui, já, né, toda a atividade, mas é para vocês o seguinte, a gente não consegue se entender a nossa sociedade se a gente não entender todo o percurso dela, toda a trajetória dela, né? Então, a gente precisa estudar História, né? Então, estudando História, a gente consegue se enxergar melhor, enxergar todo o nosso processo, né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente não consegue falar de nós sem que a gente possa também pensar o nosso passado, toda a nossa trajetória de vida, né? Eu não sou apenas a minha experiência de hoje, né? Ao longo de toda a minha vivência. Então, assim é a sociedade também. Então, em História, a gente vai fazer isso. Poder olhar melhor para nós, nos entender, explicar melhor o meu mundo. Então, vem comigo, né? A partir de amanhã, a gente já está aqui para trabalhar nossas aulas de História. Da mesma forma, inglês, amanhã também já estamos ao vivo aqui, de manhãzinha, primeira aula de inglês. Você percebe que o mundo é pequeno. Graças à tecnologia, como a gente destacou no começo da aula, o mundo é pequeno. Você consegue se interagir rapidamente, instantaneamente, ao vivo, com pessoas de qualquer parte do mundo. Então você precisa falar a língua do mundo, a língua da comunicação, do entretenimento, né, que é a língua inglesa. Então a gente tem que estar preparado para interagir não somente com nossos colegas, mas com o mundo inteiro. E língua inglesa é a língua franca dessa comunicação internacional. Tamo junto. Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, certo? Como sempre, é um prazer. Eu espero que vocês aproveitem esse ano letivo e que nós possamos fazer a diferença nos seus estudos. Então, como sempre, foi um prazer. Um beijo enorme. Gostaríamos, né, de agradecer a equipe que permite que essas aulas cheguem ao ar da melhor forma possível. E é isso, gente. Um beijo enorme e até a próxima. Tchauzinho de misto para vocês aqui assim, ó. Tchau. Tchau, gente. Valeu.